Começa agora, podcast Líderes de um Novo Mundo. Transformando o mundo corporativo através de uma liderança mais humanizada e consciente, com Shirley Ortiz. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Líderes de um Novo Mundo e hoje com o tema Cultura Inovadora Humanizada. E para falar sobre esse tema tão rico, a gente convidou o Daniel Rodrigues, ele que é apaixonado por pessoas, por educação, por inovação e por empreendedorismo. E o Daniel tem uma jornada linda conectando esses pontos, né? Em 2003 fundou sua primeira empresa, a CCLI Linguística, e depois disso se tornou sócio, investidor anjo, mentor estratégico de vários outros negócios, como a Segente Educação Corporativa, a Aptitude Comunicação e o PEDU app, entre outros. E nesses negócios, o Daniel traz e implanta essa abordagem com excelentes resultados, o que já rendeu prêmios como o GPTW, Prêmio de Inovação, entre outros. E, mais recentemente, no ano passado, Daniel trouxe toda essa expertise, esse aprendizado para um livro com o título Cultura Inovadora Humanizada. Ele vai trazer um pouco de todo esse conhecimento para compartilhar com a gente que está ouvindo, e com certeza você vai se identificar dentro de tantos papéis que o Daniel exerce. Ele consegue trazer inspiração que a gente consegue colocar na nossa vida prática. Então, seja bem-vindo, Daniel, para compartilhar com a gente todo esse teu universo inspirador. Muito obrigado, Shirley. É muito bom estar aqui contigo para poder conversar sobre um tema tão importante, né? E que nos une, né, bastante no nosso trabalho, que envolve, né, uma liderança consciente, uma liderança orientada para uma visão humanizada dos espaços, né, corporativos, e a partir disso conseguirmos, né, o desafio de atingir os resultados que todos precisamos, mas a partir de um propósito claro e bem definido, que eu acho que é o principal norte aí dessa visão de uma cultura inovadora humanizada. Bacana. E, Daniel, uma coisa que me chama muita atenção, né, na tua jornada, na tua atuação, é como tu consegue conectar diferentes serviços, diferentes estilos de empresa, inclusive com públicos diferentes, etc., e trazendo em cada uma delas esse aspecto tanto da inovação quanto da humanização, né? Porque a gente percebe que, às vezes, os líderes acham que alguns negócios são mais passíveis de serem humanizados, de trazerem também essa pegada mais inovadora, e outros é mais difícil. Mas a gente percebe que na prática é sempre possível, né? Então eu queria que tu trouxesse já para a gente um pouco de quais são essas bases, quais são os pilares que compõem essa gestão para que a gente tenha ao mesmo tempo resultado e inovação, mas dentro de um ambiente que de fato traga o melhor das pessoas e tenha um espaço humanizado. Sim, e é realmente muito importante, né? Cada empresa vai ter a sua jornada, cada ambiente, né, vai trazer as suas restrições ou as suas facilitações, mas realmente eu acho que é possível a gente poder, entendendo, né, cada contexto, evoluir, porque todos os negócios, afinal de contas, envolvem pessoas, né? Então, se nós temos pessoas no centro, e são as pessoas, inclusive, que desenvolvem as principais tecnologias disponíveis, né, hoje no mundo, trazer, né, o humano dentro de cada um de nós, a serviço, né, do nosso propósito, da nossa missão, é algo que conecta em qualquer ambiente, né? E aí nós vamos conseguir desenvolver uma cultura que de fato seja alinhada, né, com aquele visão de futuro que nós temos para o próprio negócio, né? Cultura começou a ficar cada vez mais evidente, né, por conta dessa pressão que a gente sente pelos resultados e também por conta de facilmente podemos copiar quase qualquer coisa hoje em dia. Então, do ponto de vista físico, né, é muito fácil copiar e colar, e é muito fácil construir, né, o que não existe de um dia para o outro, com uma impressora 3D, com referências que a gente tem por meio da internet. Então, é mais fácil a gente hoje conseguir construir algumas coisas. Por outro lado, a cultura, ela envolve comportamentos, né? A cultura é a forma com que aquele grupo de pessoas escolhe fazer as coisas, escolhe decidir as coisas, se une, né, em torno de um propósito comum, e isso é um pouco mais complexo, né? Então não é de um dia para o outro que a gente consegue ter uma cultura orientada a resultados, por exemplo, uma cultura orientada à inovação, por exemplo, e é por isso que ganha importância, né, a gente olhar para os pilares que podem nos ajudar a alicerçar
uma cultura inovadora humanizada, porque nesse mundo que a gente vive, a gente sabe, né, que a inovação vai ser realmente uma constante, né? Quem não abraçou ainda a inovação como estratégia deve já estar a caminho de fazer isso, porque as coisas mudam independentemente da gente escolher mudar. Então, a inovação é a forma que a gente ganha para poder acompanhar essas mudanças, e se isso é incorporado na cultura das pessoas, né, da empresa, a gente começa a fazer isso porque é o nosso modo de ser, e aí ganha uma leveza um pouco maior. E a Perfeito. humanização também, né? É uma tônica do século atual, é uma tônica do mercado de trabalho, é uma necessidade, né, para a gente poder conseguir viver, né, sobreviver e entregar o que é necessário hoje, né? Então, nesse contexto, a cultura inovadora humanizada acaba sendo uma orientação, né, para a gente ter o nosso diferencial competitivo na cultura. É essa percepção, né, de que assim como cada pessoa é única e tem uma personalidade, uma expressão que acaba não sendo tão fácil de ser copiada, a cultura é o que na empresa traz essa identidade única, né, esse DNA que faz com que ela, mesmo atuando no mesmo setor do que outras concorrentes, consiga se diferenciar e agregar um valor muito próprio, né, algo que de fato chama atenção e se torna atrativo, porque gera também um valor que não é fácil de ser buscado em outros lugares, porque são feitos por pessoas diferentes. Então, essa conexão, dessa forma de se relacionar, que gera o melhor resultado com base nesse conjunto, ela, de fato, acaba sendo o único diferencial possível hoje em dia, né? Em termos de pensar no longo prazo, e ser algo sustentável, perene, e que vá também tendo essa capacidade de modificação, né? Ao longo do surgimento dos novos desafios. Quando traz essa perspectiva de inovação como algo natural, vai muito dessa nossa visão em relação à evolução constante, né? Que o ser humano está aqui nesse planeta, está aqui nesse momento presente para evoluir. Então, o processo de estar assumindo novas posições, criando novas estratégias, novos recursos, novas soluções, faz parte desse fluxo de vida, né? Que é um fluxo de mudança contínua, sempre para o mais, né? Para o melhor, gerando uma prosperidade real, né? Então, bem bacana essa perspectiva de trazer como algo inerente à nossa própria humanidade, né? A capacidade de mudança. Exatamente. E aí os pilares, né, eles nos ajudam a ter um referencial. Então, a metodologia nada mais é que um referencial construído por cada empresa com o seu próprio DNA, com o seu próprio jeito de ser, mas que ajuda ela a entender o alinhamento, né, de um pilar com o outro, para que quando ela enfrente os desafios de inovar ou de performar, ela possa ter um referencial de cultura para também agir, né, a partir disso. Então, não é à toa que o primeiro pilar, né, são 6 pilares: propósito, está até aqui, né? Propósito, liderança, pessoas, ambiente, processos e resultados, e eles se alinham, né, num círculo inteiro. Até a metáfora do livro, né, tem um desenho aqui no livro, que é um inteiro, um todo, porque a cultura ela é um todo. Então, dividir, né, em 6 pilares para a gente ter esse referencial didático, né, metodológico, estratégico, para saber o que atacar a cada momento dentro dessa dinamicidade de uma cultura, porque a cultura ela é viva, então ela não é estática, né? Então essa que é a grande dificuldade. Então, muitas empresas desenvolvem, né, muitos trabalhos às vezes para poder ajudar a fomentar algo dentro da cultura, nós mesmos passamos por isso, e quando não tem esse entendimento da dinamicidade, a gente acredita que está pronto, e aí, de repente, daqui a alguns meses, aquilo já não é mais aquilo, e a gente Aí se perdeu torna até um potência, perigo, né? né, Daniel? Quando se entende, um trabalho acabado, pronto, fechamos aqui a questão da cultura. Aí, na verdade, acaba fazendo o inverso do que ela se propõe, que é nutrir a vida organizacional de uma maneira fluida, que está sempre gerando mais valor, né? Então, essa perspectiva de que as Exatamente. peças se conectam, estão num movimento contínuo de inclusive, reestruturação, né? Você acaba impactando dos pilares, naturalmente vai gerar também efeito nos outros pilares, né? Pode falar um pouquinho para a gente, então, de cada um dos pilares, talvez até trazendo um pouquinho da experiência dos teus negócios, né? Como que eles se aplicam, de repente, inclusive, até as diferenças entre uma empresa e outra, com base nos 6 pilares? Eu vou trazer um pouquinho do 6 para ficar bem pincelado, mas antes vou fazer só um preâmbulo, então, de que os pilares foram mapeados depois, dentro da cultura.
Então, não foi construído uma visão e aí trabalhado a partir disso, né? E teve uma pergunta que me fizeram há uns 3 anos, justamente nesse sentido, que me levou a essa reflexão. Porque me perguntaram como é que eu dava conta, né, de ter tantos negócios diferentes. E a minha resposta foi, mas não são diferentes, porque para mim é a mesma coisa. E foi aí que eu tive essa clareza de que, apesar dos negócios atenderem, né, perfis diferentes de negócio, de mercado, que a nossa cultura ela é alicerçada em diretrizes muito comuns, né? O propósito de todos os negócios ele é único. Então, todos os negócios são de educação e todos os negócios eles têm a visão, né, de não ficar restrito ao ambiente da aula, mas de ir além, né, de entender a aula como um meio de ajudar a transformar a vida daquele aluno por meio do resultado que ele consegue gerar a partir do aprendizado que ele constrói dentro daquela formação. E aí, seja idioma, seja gestão corporativa, seja pré-vestibular, seja comunicação oral, que aí são as empresas diferentes, a gente se une, né, em torno de um propósito comum, que é o primeiro grande pilar, né? O pilar propósito, que também é muito conectado, né, com a nossa visão de capitalismo consciente, né? Quando a gente tem clareza do porquê a gente estrutura o nosso negócio, nós vamos conseguir pautar todos os outros pilares a partir deste norte, né? Então, na metáfora do círculo, que é a bússola dos pilares da cultura inovadora humanizada, a bússola aponta sempre para o norte. E o norte desses 6 pilares é sempre o propósito. É a partir dele que emana, né, as decisões de todos os demais pilares construídos. Então, se eu tenho clareza do porquê a empresa existe, se eu tenho clareza dos valores que a gente de verdade não abre mão, não é para ficar na parede, é para vir para a vida real, né? Se eu tenho clareza de verdade da nossa visão, né, de mundo, e a gente constrói a nossa cultura a partir desse propósito, aí ele se torna realmente um fator estratégico, né, firme, que sustenta a cultura do negócio. O que a gente percebe na prática é que muitas vezes existe uma declaração de missão, de visão e de valores, né, por parte das empresas, mas que a cultura não dá conta de fazer com que isso aconteça na prática. Então, esse primeiro pilar é a gente conseguir essa convergência máxima possível do que acontece no dia a dia da empresa com o que ela defende como missão, visão e valores. Eu até brinco, né, que um dos maiores propósitos de uma empresa pode ser simplesmente fazer aquele quadro de missão, visão e valores ser verdade, né? Porque você ganha consistência, você ganha coerência, você ganha força dos demais pilares, porque a partir disso você vai fazer todos os seus processos, né, da atração de novos colaboradores ou novos clientes, até o término dessa relação, vai se pautar por este pilar, por este propósito. É o que une, É o né, pano as de pessoas. fundo e, ao mesmo tempo, é como se fosse a água no qual Que todos flui, estão né? nutridos da mesma base, né? E é o que vai permitir, inclusive, essa visão humanizada, né, do próprio negócio. Porque o segundo pilar, né, os 3 primeiros pilares, propósito, liderança e pessoas, eu chamo de dimensão interna dos pilares. Estão todos conectados com o ser, né, com seres humanos. O propósito é para mover o ser humano. Porque nenhum ser humano vai acordar apenas para trabalhar as 8 horas e isso vai satisfazer plenamente a sua vida, né? O nosso senso de realização, de felicidade, de conquista, ele vai dessa conexão do nosso trabalho, do que a gente faz, com aquele propósito maior que a gente entrega a partir do trabalho. Então, no nosso caso, né, de educação, a aula pela aula acaba ficando, ao longo do tempo, um contínuo muito chato, né, tedioso. Mas quando eu entendo a aula como uma forma de ajudar a gerar um impacto na vida de um outro ser humano, transformar a vida dele por meio de um aprendizado, e isso é um propósito que faz com que a gente tenha muito mais brilho nos olhos, né, para poder lutar contra todas as adversidades que vão surgir no dia. Então, o propósito dá essa força para a liderança, que é o segundo pilar. Então, a liderança, nessa visão, né, ela tem esse grande desafio de fato, disseminar o propósito na corporação. Porque muitas vezes a gente vê, né, que o líder também tem responsabilidade dos resultados, o líder tem o papel de gestor, mas quando ele fica como propósito, como resultado, né, sendo o propósito maior do negócio, ele acaba perdendo uma série de forças dentro de uma cultura inovadora humanizada, porque só o resultado não inspira,
Só o resultado não é se torna aquilo mecânico, que... né? E aí esvazia das forças. E quando a gente nutre isso com um propósito, a gente consegue ativar todo o aspecto emocional, todas as dimensões mais sutis, não só daquele líder, como das pessoas conectadas a ele, né? E aí a potência acaba sendo ampliada porque existe uma vontade de realizar. E o interessante é que qualquer negócio, né, se é entendido como qualquer serviço é prestado de pessoas para pessoas, sempre vai ser passível de um propósito que anime, que motive, né? Em qualquer área. Então, isso é importante. Na educação, acho que isso fica mais evidente ainda, né? Porque quem não consegue perceber o valor de transformar a vida de uma pessoa através do processo educativo, né? Mas, na verdade, qualquer área, a gente está sempre trazendo algo que vai ser significativo para aquela vida. Quando a gente tem esse olhar de propósito, essa lente, a gente consegue ativar qualquer colaborador em qualquer área, né? Exatamente, a gente consegue de fato construir a cultura, né? Porque a cultura ela só vai começar a ganhar força, né? E a não comer a estratégia no café da manhã, como o Peter Drucker tem a sua célebre frase, né? Quando a estratégia estiver dentro da cultura, né? Quando a cultura fomentar a força da própria estratégia. Mas é muito difícil. Nós mesmos, né? Tudo que eu conto no livro, inclusive, é de uma história de alguns anos, né? Empreendendo, de muitas frustrações e de muitos erros também, né, nessa jornada. Então, acaba sendo uma jornada de aprendizagem prática, né, mas com esse brilho, né, de querer de fato defender o propósito. Porque eu mesmo tive o dissabor de viver uma época da minha própria empresa com uma desconexão do propósito. E não faz sentido, né, porque é uma empresa que nasceu com a força do propósito, ela cresceu com a força do propósito, porque eu era professor, não era empresário, empreendedor, não tinha conhecimento nenhum deste mundo. Eu fui aprendendo tudo isso justamente pela força desse propósito maior e por conta dos próprios resultados, a necessidade de bater metas. De repente, você acaba numa fase da jornada confundindo as prioridades e aí as decisões e a gestão ficam orientado para um aspecto que não seria o norte. Então, por isso, os pilares, né, terem os 6, propósito, liderança, pessoas, ambiente, processos e resultado, os 6 juntos formam o todo. Então, a cultura precisa de ter resultado, mas também de ter propósito e ambos estarem juntos. Afinal de contas, é o resultado que possibilita que o propósito continue vivo. Então, um propósito lindo, que não consegue gerar impacto no mundo, vai ter problemas de sustentar, né, enquanto proposta, né, enquanto negócio, até mesmo enquanto atividade, né? E dentro do papel do líder, né, é importante a gente entender que é cada vez mais difícil, né, nós sermos líderes hoje. Então, nós temos o papel gestor, com certeza, mas nós também temos o papel de treinador de equipes, né, de desenvolvedor de talentos, o papel de inspirar o nosso time para essa visão de propósito, de conseguir enxergar o liderado como um ser humano que enfrenta, né, uma série de desafios também para conseguir se adequar e se adaptar a essas mudanças todas que o negócio enfrenta, mas que nós também enfrentamos nas nossas vidas, né? E aí conecta o pilar liderança com o pilar pessoas, né? O pilar pessoas, que é um pilar essencial para qualquer negócio, que fecha essa dimensão interna e que vai fazer com que desde o onboarding até o offboarding a gente tenha essa orientação do propósito pautando o que acontece, né, na prática dentro daquele ambiente. Esse teu comentário em relação ao aprendizado ali de que a gente às vezes se desconecta, eu acho que é fundamental, porque a primeira perspectiva da humanização é a gente se perceber como um ser humano, né, completo e passível de justamente, inclusive, em alguns momentos, pelo desafio, acabar se desconectando de coisas que são essenciais para a gente. Eu acho que qualquer líder que está na rotina do dia a dia, buscando resultado, se não tiver atento, né, a esse processo de cultivo, de nutrição interna, em um momento ou outro vai acabar deslizando para um lado e deixando o lado, digamos, mais de conexão com pessoas, com propósito, um pouco de lado. Então, entender que isso, inclusive, faz parte, né, da jornada e acolher isso com naturalidade, dizer, opa, agora estou muito para a direita, opa, estou muito para a esquerda, eu voltar para o caminho do meio, né, é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, e quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue também ser mais acolhedor, inclusive quando outros líderes na nossa empresa estão, às vezes, esquecendo uma das dimensões e focando em apenas
na outra, né? Acho que essa perspectiva é muito rica. E eu queria que tu falasse um pouquinho aqui nesse sentido, Daniel, o que que tu, no teu dia a dia, antes da gente ir para os outros pilares, o que que tu aplica para que tu possa estar sempre voltando para o teu eixo, para o teu centro, e poder, a partir do teu centro, olhar para essa bússola e contemplar os 6 pilares? Nossa, boa pergunta, Sheila. Você sabe, inclusive, que quando eu falo sobre o livro, né, eu falo que ele é primeiro para o indivíduo e depois para a organização, né? Porque uma organização ela é a soma de várias pessoas. Então, todo pilar liderança é importante começar pela autoliderança. Porque como eu vou ser líder de alguém se eu não consigo nem liderar a mim mesmo, né? Ou ter uma consciência sobre quem eu sou, qual é o meu propósito, quais são minhas forças, quais são os meus valores que eu não abro mão. É muito fácil, né? A gente querer falar sobre isso, mas é muito difícil você de verdade escolher viver tudo isso. Então, eu acho que um exercício que eu faço diariamente é um exercício até que eu tenho compartilhado bastante, né? É matinal, é o meu despertar, né? É uma forma de me conectar todos os dias com esse propósito. É uma forma de fazer um ritualzinho, né? Que envolve leitura, que envolve mentalização, que envolve escutar também algumas coisas, mas que vão me ajudando a trazer essa força, né? De dentro. Eu falo muito no livro da força de dentro para fora. A cultura é uma força interna. Vai ter crises lá fora, vai ter mudanças lá fora. Se a gente constrói essa força interna da cultura, ela consegue lidar com o que vai vir de desafios lá fora. Agora, se aqui dentro está tudo muito caótico, tudo muito fraco, pode ser que venha, assim, uma avalanche e que leve o negócio embora, né? Então, essa questão das disrupções, dos mercados, a gente percebe isso. Que tem empresas que são capazes de se reinventar quando o mercado dela some, e tem empresas que somem junto com o mercado. Então, vai estar muito ligado a essa capacidade das pessoas, né, viverem esse propósito maior que está além do que elas fazem, porque elas passam a fazer coisas diferentes, né? Então, para o meu dia a dia, eu tento sempre me conectar com essa minha visão, né, do ser humano que eu quero ser, e aí eu já abro mão de uma série de metas e resultados que são para outros cenários, mas não para o meu, e eu me concentro, né, em buscar tornar realidade esse cenário que eu escolhi, né, para que a vida possa fazer sentido aí para mim enquanto líder. E aí, quanto cultura, nós vamos atrair, né, a liderança principal das empresas atrai, nessa visão da cultura inovadora humanizada, pessoas alinhadas também a essa visão, né, a esses valores, e que também vão escolher viver isso para suas vidas. Acho que o grande segredo, né, de uma cultura forte está na soma de pessoas que de fato comungam, né, de um propósito comum. E isso, inclusive, ajuda muito no ambiente, né, que é o quarto pilar. Porque o pilar ambiente, ele tem 3 dimensões, né, um ambiente psicológico, que é como é que a gente promove uma segurança de fala, de ser, né, mas também um ambiente físico e o ambiente de conexão com o externo, né, com o mundo. E se eu não tenho, né, essa força de propósito, de valores, de segurança do nosso caminho, quando eu vou para o ambiente externo, é muito fácil se perder, né? Hoje em dia são muitas pluralidades, muitas coisas disponíveis, e se a gente não ganha, né, uma segurança interna para enfrentar esse mundo externo, consciente de quem nós somos, do nosso papel dentro dele, a gente às vezes piscou e se perde no porquê de estarmos nessas conexões, né, dos ambientes externos também, e acabamos não trazendo para dentro a grande força da inovação, né, dessa abertura, dessas conexões. Então, realmente, sempre é muito importante a gente fortalecer o propósito, né, o interno, quando estamos dialogando aí com o ambiente externo. Maravilhoso, porque essa questão a partir de um líder centrado, né, que tem essa força interna, o ambiente acaba sendo um recurso para expandir o propósito, né? Eu me encontro com pessoas que vão somar a minha visão, que vão agregar, que vão trazer uma nova perspectiva, e eu vou buscando no ambiente externo, inclusive, mais recursos para alimentar o ambiente interno da minha empresa com aquilo que a gente acredita que vai ser enriquecedor, nutritivo, né? E essa pergunta, ela em relação a esse trabalho interno, né, para poder ir para o mundo, ir para a empresa, ir para a organização, entregando o melhor, ela tem muito a ver com, inclusive, assim, eu conheci o Daniel através do Capitalismo Consciente, na época eu estava liderando a filial de Santa Catarina, e o Daniel faz parte da liderança
da filial de São José do Rio Preto, e uma coisa que me chamou muita atenção é que, como o Daniel é um articulador, ele participa de vários projetos ao mesmo tempo, e expressa uma qualidade de presença quando está numa interação, é como se nada mais existisse. Isso me chamou muita atenção. Então, eu vejo que isso que tu traz, Daniel, de ter esse centro muito estável, né? Tipo, cultivado no dia a dia, que é uma coisa que eu falo para as pessoas. O nosso cultivo interno não é de vez em quando, vamos fazer um retiro para me centrar, vou, sei lá, participar de um curso. Não, é no dia a dia, né? Assim como comer, dormir, tudo a gente precisa fazer todos os dias, o centramento do líder é fundamental para que ele possa levar para os ambientes aquilo que melhor ele tem, transbordar, né, e gerar, de fato, uma transformação positiva no mundo, como também possa receber dos ambientes externos aquilo que for somar para a sua empresa, para o seu negócio, né, e para a sua vida como ser humano, né? Então, muito bacana essa perspectiva. Pode falar Sabe, dos Shirley, outros que é pilares, Daniel. interessante o teu comentário, porque eu sou uma pessoa muito ligada e muito agitada, né? E essa foi uma das transformações que eu tive, de fato, para conseguir ajudar nessa consolidação da nossa cultura inovadora humanizada com o nosso propósito, porque o não que nós temos que dar para as coisas é tão importante quanto os sims que nós vamos dar para as coisas. E quando a gente resolve Excelente. dar um sim, estar inteiro naquele momento é fundamental para a gente conseguir, de fato, a conexão necessária. E foi um processo que eu precisei aprender a fazer para mim, para poder ajudar a nossa equipe a fazer para si. E isso se torna uma força hoje do próprio negócio, porque o mundo hoje de aprender é muito fracionado. E se a gente não estiver inteiro no processo de aprendizagem, a gente também vai ter dificuldades de chegar nos resultados de aprendizagem. E as coisas vão conversando, né? E aí eu acredito muito nessa liderança, que ela serve de exemplo, porque é muito fácil falar para o outro, né? Você tem que ser mais centrado, você tem que estar mais presente, e você mesmo está o tempo todo em outros lugares, né? Que não com aquela mesma pessoa. E num ambiente de sala de aula hoje em dia, essa é uma característica fundamental para a gente ajudar a desenvolver, para que a gente consiga, de fato, avançar. E dando sequência, inclusive, né, olha que interessante, o quinto pilar é processos. É um pilar que, na nossa empresa, por ser uma empresa de educação, da área de humanas, não é muito o melhor amigo, né, desse ambiente, os processos. Então, ele vem para trazer força para tudo isso. E quando a gente conseguiu entender esse olhar, tudo mudou, né? Porque o processo, na verdade, ele está a serviço do propósito. A gente consegue ajudar nosso cliente a ter mais resultados de proficiência em idioma na CCLI, justamente porque o processo consegue dar conta de ajudar e dar clareza de ação para cada etapa da jornada dele dentro do projeto que está sendo desenvolvido. Então, quando a gente consegue trazer para o ambiente essa força do processo e para as pessoas essa visão de processo, o líder ganha uma forma, né, de poder facilitar o resultado, que é o último pilar, justamente porque ele tem processos claros, bem definidos, que entregam os valores, que entregam o propósito e que tem potencialidade de desembocar nos resultados como consequência. Porque aí a equipe consegue focar naquilo que ela tem de fato controle. A equipe tem controle do que ela faz, do que ela age, mas ela não tem geralmente controle no resultado direto que isso gera. E quando a gente coloca o foco na meta, a gente não coloca o foco no que eu vou fazer para ganhar a meta, eu perco força. Porque eu estou olhando para um resultado, mas eu não estou olhando em como eu posso participar e otimizar esse resultado. E muitas vezes eu fiz tudo que eu poderia fazer e mesmo assim eu não atingi o resultado. E aí nós podemos ter uma grande oportunidade de novo olhar, né, para o pilar. No caso, o pilar processo, porque de repente o processo se tornou obsoleto. De repente aquele processo que sempre entregava resultados começa pelas mudanças todas a não garantir mais aquele resultado e inovar incrementalmente em processo é uma possível solução. Não está na pessoa necessariamente o problema. Essa questão, né, de que os processos estão a serviço do propósito, isso é fundamental, né, Daniel? Porque muitas vezes as empresas acabam se tornando rígidas no processo e esquece de por que ele existe, por que ele foi construído daquela maneira, né? Tinha um motivo, é que ele estava atendendo uma necessidade. E às vezes as necessidades vão mudando e falta essa percepção de, ok, isso que funcionava não funciona mais, como a gente pode trazer algo que vai agregar mais valor dentro desse nosso contexto atual, né? E ir realmente alimentando os processos. Às vezes é uma mudança simples,
realmente uma inovação incremental que é suficiente, e eu sempre vejo na seguinte linha, né? Fazer o suficiente é muito melhor do que fazer, às vezes, coisas complexas. Mas, às vezes, precisa ter uma mudança um pouco maior. Então, essa perspectiva que o processo é para facilitar, para ganhar eficiência, para ganhar escala, enfim, ele está a serviço de algo maior, né? Então, as pessoas, elas, ao mesmo tempo que criarem em algum momento um processo, elas não podem cair no risco de se tornar refém do próprio processo, né? E sim lembrar que nós, enquanto seres humanos, somos protagonistas e estamos num ambiente vivo, aí entra todos esses aspectos, um ambiente vivo que sim exige uma percepção de hora de mudança e oxigenação e inovação para continuar sempre na sua melhor versão, né, possível. Muito bacana essa. E a gente indo então para o finalzinho, Daniel, eu queria que tu, dentro desse olhar todo, né, dos 6 pilares, tu pudesse trazer agora para os nossos líderes que estão nos escutando, o que seria, digamos assim, o primeiro ponto de partida para quem quer olhar com mais atenção, mais cuidado para a cultura da sua empresa, para trazer, qual seria o início dessa jornada, né? Uma mensagem para que os líderes de Novo Mundo possam também colocar na ativa esse processo da cultura inovadora humanizada. Eu acho que o primeiro grande passo, né, vai ser a liderança olhar para si, né? Então, ela realmente entender se está claro para ela o propósito da empresa, né? Se está claro para ela o propósito dessa liderança dentro desse propósito da empresa. Havendo essa clareza e havendo essa aderência, aí dá para poder continuar. O próximo passo seria abrir as conversas com as pessoas, né? Entender o que acontece de verdade na prática, sem resistências, né? Porque nós vamos descobrir nesse momento muitas coisas que nós não gostaríamos que fosse como é, mas a realidade é o que é. E quando a gente está preparado para poder olhar para isso, a gente ganha uma possibilidade de começar a construir a convergência. Mas muitas vezes o primeiro desafio vai estar no pilar liderança. Então, muitas vezes nós precisamos construir essa conexão entre as lideranças da empresa, delas consigo, delas entre elas e delas com o propósito. Porque desses 2 pilares, né, o propósito claro e a liderança, né, que se inspira de verdade pelo propósito, que tem alinhamento de valores, de comportamentos e de práticas, a partir dessa força é que os outros pilares vão ganhar sustentação. Do contrário, fica para inglês ver, né? Porque aí vai ter diretrizes, mas que a própria liderança não consegue bancar. E aí não se torna cultura. Porque cultura, alguém não vai nem precisar dizer. A pessoa sente. A pessoa chega naquele ambiente, que às vezes até é virtual, e ela sente o que acontece. E ela consegue descrever algumas características daquele lugar, daquelas pessoas. E quando essas características batem com aquela visão estratégica do propósito, a cultura está a serviço de verdade dele. Então, acho que o primeiro exercício é a gente conseguir fazer esse mergulho para entender as convergências, as divergências, e podemos começar a agir, né, em cima das principais divergências que a gente conseguir encontrar na dimensão da liderança ainda. Legal. Ô, Daniel, em relação ao teu livro, é onde as pessoas encontram para comprar? Puder mostrar também, quem está no YouTube consegue visualizar o livro, Cultura Inovadora e Humanizada. Quem está nas plataformas de podcast, eu queria que tu desse uma dica de onde a pessoa pode encontrar para poder aprender mais com essa experiência que tu compartilha ali no livro. Obrigado, Shirley. Quem quiser comprar o livro, pode acessar o site da editora Pragmata ou acessar o meu perfil no Instagram, @mentordanielrodrigues. Lá tem o Linktree na bio, que vai direcionar direto para a página de aquisição do livro, e eu mando autografado, né, com uma mensagem de carinho aí para todos os leitores aí de Cultura Inovadora Humanizada. Maravilhoso. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E a gente pede que compartilhe esse conteúdo para que a gente possa nutrir, né, nosso ambiente externo e interno, na sua própria empresa, a sua equipe, as pessoas, para que a gente construa cada vez mais ambientes humanizados e abertos à inovação para ter resultados significativos, que esses resultados significativos trazem também satisfação e alegria em continuar servindo a vida através dos nossos negócios, né, Daniel? É isso aí, Shirley. Muito obrigado pela oportunidade. E quem se interessar, né, por esse assunto, eu sou realmente apaixonado por isso. A minha área de educação é minha grande força assim, de vida, então eu gosto muito de trocar. Na troca, eu aprendo muito também. É só mandar uma mensagem lá pelo direct do Instagram, que a gente começa uma conversa, a gente começa uma interação.
e está sendo muito importante, né, essa fase para mim, de poder me abrir e colocar, né, para fora um pouquinho sobre isso que acontece lá dentro e que a gente quer poder ajudar a inspirar outros ambientes também a poderem adotar, né, essa visão mais humanizada, de uma cultura inovadora humanizada na prática. Obrigada! Você acabou de ouvir mais um podcast Líderes de um Novo Mundo. Para saber mais, acesse shirleyortiz.com.br.